Olá galerinha, tudo certo? Eu sou Leonardo Reis, dando continuidade aí às nossas aulas de cinemática, beleza? Tranquilo? A aula passada a gente entendeu o que é que significa velocidade, o conceito de velocidade média. Lembra? Vou até colocar aqui para você não esquecer, ó, que velocidade média é a distância dividida pelo tempo, tranquilo? Essa equação aqui você vai usar demais nas questões de cinemática, tá? Todas as questões de cinemática têm essa equação aqui, ó, que é a equação de velocidade. Lembrando que a unidade no SI de velocidade é o que? Metro por segundo, tá? Então, todo corpo no SI, a velocidade dele é dada em metro por segundo. Hoje a gente vai aprofundar mais esse estudo de cinemática, falando de MRU. O que é MRU? Movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? O que significa isso, professor? MRU. Olha aqui. Primeiro, se o cara fala que é uniforme, significa o quê? Que essa velocidade sempre vai ter o mesmo valor. Então você vai ter um movimento em que você vai ter um corpo em que ele nunca vai mudar a sua velocidade. A velocidade dele vai ser o quê? Sempre constante, tá? Essa velocidade jamais vai mudar, ela sempre vai ser o mesmo valor. Tudo bem? Então toda questão que o cara falar de MRU, você já coloca isso na sua cabeça. Que essa velocidade aqui, ela não vai mudar. É sempre a mesma, ok? Tranquilo? Eu vou só pegar o pincel aqui, rapidinho. Então veja, galera, o seguinte. Toda vez que a gente tem essa velocidade constante aí, significa que o movimento é uniforme. Tranquilo? E pelo fato de ser retilíneo, ele sempre vai andar numa trajetória reta. Ele anda em linha reta. Professor, mas isso daí é meio que óbvio, né? Eu sempre vou ter um movimento em linha reta. Não. A gente vai futuramente estudar o chamado de movimento circular. Ok? Esse movimento circular, ele é feito por curvas. Você tem um círculo, você tem geralmente algo no centro e você tem algo circulando esse núcleo aqui. Um exemplo disso é a Lua. A Lua, a trajetória dela em volta da Terra é praticamente circular. Não é circular 100%, ela é praticamente circular. Tranquilo? Por exemplo, a Lua tem épocas que ela está, suponho que aqui é a Terra, tem épocas que a Lua está mais próxima da Terra. Esse nome dessa proximidade é chamada de perigeu, tá? E tem épocas que a Lua está mais afastada da Terra. Esse afastamento é chamado de apogeu, tranquilo? Professor, e tem alguma consequência dessa aproximação ou não da Lua em relação à Terra? Tem. O que a gente mais conhece são as marés. Toda vez que a Lua está mais próxima da Terra, as marés ficam mais elevadas, tá? Por questão de atração gravitacional mesmo. Tranquilo? Então o MRU, na verdade, não é só isso. A gente tem bem mais características. Então o MRU, ele tem essas duas características principais aqui. Tranquilo? É retilíneo, anda sempre em linha reta e constante porque é uniforme. Detalhe. Essa questão de andar em linha reta, você tem que lembrar da aula passada, que eu falei sobre progressivo e retrógrado, tá? Progressivo é quando o corpo anda na mesma direção que aumenta o espaço, ou seja, ele anda no sentido positivo. Lembra, toda vez que tiver um movimento progressivo, que é o que eu te falei, a velocidade é positiva, tá? E toda vez que ele anda em sentido oposto, ou seja, ele está voltando a trajetória, ele anda no sentido negativo. Consequentemente, a velocidade do corpo é negativa. Tranquilo? Então, isso daqui são conteúdos da nossa aula passada, que você já deve ter visto aí. E a gente vai só relembrar e só revisar esses conceitos aí. Ok? Para que a gente passe adiante nesse conteúdo, é interessante a gente aprender o conceito de velocidade relativa. Tá? Professor, velocidade relativa é a mesma coisa de velocidade média? Não. A verdade, a gente calcula da mesma forma, só que o conceito é diferente. Essa velocidade relativa aqui, ela depende de um parâmetro, tá? Ela depende de uma base para comparar mesmo.
Tranquilo? Por exemplo, se você está no shopping e tem uma escada rolante, aquela escada está subindo. Se a escada sobe e você tenta descer nessa escada, pode ser que você não saia do lugar. Por mais que você esteja descendo aquela escada, pode ser que você não saia do lugar. Por quê? Porque você está em sentido oposto. Tranquilo? A gente vai entender como é que funciona isso daí, ó. Velocidade relativa é quando você tem dois corpos e eu levo em consideração o sentido que eles andam. Por exemplo, se eu tenho dois carros, aqui eu tenho um exemplo de dois carros, tranquilo? Esses dois carros eu tenho duas situações. A primeira delas, a primeira situação, eles estão andando em sentidos opostos, tá? Galera, se liguem, não confundam direção com sentido. Direção eu tenho três. Alguém lembra quais são? As três direções são vertical, que é assim, horizontal, que é assim, e tem a diagonal, tá? Então eu tenho três direções para me definir. Mas sentido, eu tenho dois sentidos em cada direção. Por exemplo, na vertical eu tenho o sentido norte e sentido sul, pode ser para cima ou para baixo. Na horizontal eu tenho o sentido leste e oeste, pode ser para a esquerda ou para a direita. Então não confunda direção com sentido. Se eu digo que eles estão no mesmo sentido ou que estão em sentidos opostos, beleza? Eu já estou deixando bem claro que é na mesma direção. Eu só estou variando aí o sentido. É sentido contrário e no mesmo sentido. Beleza? Então toda vez que eu trabalhar apenas com o sentido, significa que a direção é a mesma, tá? Então a gente vai trabalhar dessa forma. Então, como é que a gente procede quando eu tenho, por exemplo, dois carros? Vocês estão vendo aqui, ó. Dois, podia ser qualquer outro modo. Você tem dois carros que estão em sentidos opostos. Esse cara, o carro A, aqui, ó, vai para a direita e o carro B vem para a esquerda. Eles vão se encontrar em algum ponto, tranquilo? Toda vez que estão em sentidos opostos, para mim calcular a velocidade relativa em relação a eles, o que é que eu faço? Eu somo as velocidades. Eu somo a velocidade de A e a velocidade de B. Se eu tenho VA mais VB, eu vou ter uma velocidade relativa de quanto? 25. Professor, não estou entendendo. É como se o carro B tivesse parado. Exemplo, a velocidade relativa dele do sistema é quanto? 25. É como se o carro B tivesse parado e o carro A passasse por ele com 25 metros por segundo, tá? Então, é muito comum você ver aquelas questões em que tem colisão de corpos. Você tem um corpo que ele colide com o outro, tá? E para calcular a velocidade do impacto, essa velocidade do impacto é a velocidade relativa. Se você tem dois carros, por exemplo, um carro com 100 km por hora e outro com 120, se caso eles se choquem, é como se cada um batesse numa parede com 220 km por hora, que era 100 com 120. Quando eu somo em sentidos opostos, eu tenho o que eu chamo de velocidade relativa, tá? Então, muito cuidado. As questões eles não vão te falar, não vão te deixar aberto que é sentido oposto e no mesmo sentido. Você vai ter que atribuir. Por exemplo, o cara diz o seguinte, ó, tu tem um carro A que ele segue no sentido leste e tem um carro B que ele segue no sentido oeste. Pronto, você já sabe que eles são em sentidos opostos. Ou então ele fala o seguinte, ó, dois carros A e B que vão de encontro um ao outro em sentidos opostos. Aí você já sabe que tem que somar. Tranquilo? Ei, professor, tem algum outro problema? Sim. Veja que essas velocidades aqui, ó, estão em metros por segundo e aqui também em metros por segundo. Se tiver com a mesma unidade, tranquilo, não precisa mudar nada. Agora, se essa tiver em km por hora e essa em metros por segundo, você vai ter que transformar. Você lembra como é que faz? A gente viu na aula passada o seguinte, ó, que de km por hora para metro por segundo, o que você vai fazer, galera? Você vai dividir por 3,6. E o contrário, de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Tranquilo? Apenas o valor. Então é assim que a gente muda
o tipo de velocidade. Bom, está aqui em sentido oposto, agora no mesmo sentido. No mesmo sentido, ó, os dois estão indo sempre na direção leste, sempre na direita. Então, no mesmo sentido, a velocidade relativa, esse vértice significa velocidade relativa, é a velocidade do carro maior menos a velocidade do carro menor. Beleza? Olhando para cá, eu tenho o VA. Esse carro aqui está com 15 metros por segundo. E o carro B que está com quanto? Que está com 10 metros por segundo. Faça o seguinte, não olhe para essa resposta aqui. Quanto é que dá a velocidade relativa aí? Resolva aí, por favor. Quanto dá a velocidade relativa? Ó, se você perceber, eu tenho aqui os dois carros. Esse está com 15 e esse está com 10, tá? Então, se eu subtrair, eu tenho 15 menos 10, eu tenho a velocidade relativa de quanto? De 5 metros por segundo. É a mesma coisa desse carro B estar parado e o carro A se aproximar dele com 5 metros por segundo. Tranquilo? Um exemplo bem prático disso é, suponha que você está numa rodovia, você está andando de carro. Você está na sua frente tem um carro e você está atrás dele. Como você está mais rápido do que esse carro, suponha que você está no A e o carro da frente é o B. Como você está mais rápido do que o carro da sua frente, você vai ultrapassar ele. Tranquilo? Mas, por exemplo, suponha que esse carro da sua frente esteja com 100 km por hora. Para que você ultrapasse ele, você tem que ter uma velocidade maior do que 100. Tranquilo? Se não for, você não consegue passar dele. Então, a sua velocidade tem que ser maior do que 100 km por hora. Show de bola. Perceba que toda vez que você vai ultrapassar um carro, se você olhar só para o carro, você percebe que ele passa bem devagarzinho por você. Por quê? Se você não olhar para o chão, olhar só para o carro, você vai olhar a sua velocidade o quê? Relativa. Então, ó, é como se esse carro aqui ultrapassasse esse com a velocidade de quanto? De 5 metros por segundo. Se esse daqui tivesse parado e esse ultrapassasse com 5 metros por segundo. Beleza? É assim que funciona a velocidade relativa. Não esquenta. Em sentidos opostos, você soma e no mesmo sentido você subtrai. Sempre a maior pela menor. Professor, tem uma dúvida. E se VA fosse 10 e VB fosse 10? Quanto era a velocidade relativa então? Quanto era? Se VA fosse 10 e VB fosse 10. Quanto é 10 menos 10, cara? 10 menos 10 é quanto, pessoal? 0. Beleza? Você nunca vai ultrapassar esse carro aqui. É como se ele estivesse parado em relação a você. Então, toda vez que tiver a mesma velocidade, se tiver no mesmo sentido, a velocidade relativa é quanto? É 0. Entendido? Beleza? Tranquilo? Então, bora lá. Já que a gente já viu como é que funciona a velocidade relativa, a gente agora vai olhar... o professor me deu mais exemplos aqui. Se você prestar atenção naquelas corridas de Fórmula 1, quando o piloto está atrás do outro, parece que o da frente está parado. Por quê? Por que quando você está num carro, atrás de outro carro, o carro da frente parece estar parado? Porque a velocidade relativa dele é quanto? É 0. Significa que você e o carro da frente estão com a mesma velocidade. Tranquilo? É assim. Por mais que você esteja a 300 km por hora, igual um carro de Fórmula 1, mas você tem a impressão de que está parado, porque estão com a mesma velocidade. Feito isso, feito velocidade relativa, a gente vai ver agora esse conceito aqui, ó, muito importante. Conceito de deslocamento e conceito de distância percorrida. Isso daí pode ou não ser igual, depende muito da situação. Por exemplo, vamos entender o que significa deslocamento, tá? O que é deslocamento? Deslocamento é o segmento de reta que liga um ponto de partida ao ponto de chegada. Resumindo, é a distância de onde eu comecei a me movimentar até onde eu parei. Por exemplo, olha para cá. Eu tô aqui, tá? Da posição que eu tô até onde eu vou são 2 metros. De novo, da posição que eu estou até onde eu vou são 2 metros. Então preste atenção, eu vou andar, vim para cá. Quanto for o meu deslocamento?
de lá para cá eu andei 2 metros. Se eu pegar uma reta de onde eu saí, de onde eu comecei até onde eu cheguei, vai dar quantos metros? 2. Tranquilo? Isso é deslocamento. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou aqui, eu andei 2 metros para cá e voltei para onde eu saí. Quanto é o meu deslocamento? Não é 4 metros, não é 2 para ir, 2 para voltar. É quanto? 0. O meu deslocamento é 0. Por quê? Bora entender. Na reta de onde você saiu da partida até onde você chegou, se eu sair e cheguei e estou no mesmo ponto, então como é que eu vou fazer uma reta? Eu saí daqui, ó. Aí eu fui lá e voltei, cheguei no mesmo ponto. Dá de fazer uma reta aqui? Não. A reta, você lembra que reta é a distância, a menor distância entre dois pontos quaisquer. Se eu tenho um ponto em cima do outro, eu não tenho como fazer uma reta, porque não tem distância. Então lembra, o deslocamento é 0 toda vez que você sai e volta para a mesma posição. Se você sair e voltar para a mesma posição, é quanto? É 0. Mas se eu estou aqui, ó, comecei aqui e cheguei aqui, lembra que são 2 metros. Então esse deslocamento é 2 metros. Tranquilo? Show de bola? É isso. Então o deslocamento ele pode ou não ser igual a 0, depende muito da situação. Vamos entender agora o que é a distância percorrida. Distância percorrida é o total que ele percorreu. É tudo que ele andou. Exemplo, estou aqui, ó. Comecei aqui no meu ponto de partida, fui até esse ponto aqui, 2 metros, e voltei até o meu ponto de partida. Eu andei no total de quantos metros? 2 para ir e 2 para voltar. Então a minha distância percorrida são quantos metros? 4. Pronto. Distância percorrida é o total andado. Vou ver se você entendeu. Estou aqui. Eu vou andar 2 metros para cá. Eu vou voltar para onde eu cheguei. Minha distância percorrida foi quanto? 4 metros. E o meu deslocamento? 0. Então, não é regra ser igual. Professor, quando é que vai ser igual? Esses caras aqui, ó, vou até botar aqui, ó. Distância percorrida. Ó, distância percorrida e deslocamento são iguais quando tem uma trajetória reta. Quando você tem uma trajetória reta, por exemplo, daqui para cá, ó, você saiu daqui e andei 2 metros. O deslocamento é 2 e a distância percorrida também foi 2, porque eu só andei 2 metros. Então, toda vez que tiver uma trajetória reta, só de ida, não ida e volta, eu tenho que distância percorrida e deslocamento é igual. Tranquilo? Olha para cá, ó. Eu tenho um exemplo aqui desses 2 conceitos. Primeiro, temos aqui o mapa do Brasil, temos o nosso querido Piauí, aqui, ó, show de bola, tá aqui o nosso Piauí. E eu decido ir de bicicleta, eu peguei a minha bicicleta e fui pedalando até o Acre. Eu peguei a minha bicicleta e fui pedalando até o Acre, tá? Se eu vou pedalando, eu vou pelas rodovias, eu vou pelas estradas de cada estado aí, eu vou percorrendo o Brasil de leste a oeste, tá? Então, eu vou seguir as estradas, eu vou andar pelas estradas que tem daqui para cá. Então, esse trajetozinho laranja é o que, pessoal? É a distância percorrida, tá? Isso é a distância percorrida, é o quanto que efetivamente eu teria que andar para sair daqui para cá. É o deslocamento total que eu tenho, tranquilo? Agora, se eu pegasse um avião, ele não precisaria andar pelas estradas, ele ia por cima. Então, eu pegaria uma linha reta de onde eu saí até onde eu cheguei. Essa linha reta tá aqui, ó, é um segmento de quê? De reta. Essa linha reta que você está vendo aí, ó, essa linha reta aí é quem, pessoal? É o meu deslocamento. Beleza? Então, quando eu tenho uma trajetória reta, na maioria das vezes é deslocamento, e tudo que eu ando é a distância percorrida. Você percebe que se eu for realmente esticar essa distância percorrida, ele dá bem maior do que o deslocamento. Tranquilo? Beleza?
Isso aqui você vê muito quando você pesquisa como chegar em algum lugar no Google Maps. O Google Maps também aparece isso daqui, ó. Você tem uma trajetória, tem vários modelos lá. Tem carro, tem ônibus, tem bonde, tem bicicleta. E essa parte aqui seria o avião. Porque ele vai por cima, ele não pega nenhum tipo de trânsito, ou seja, ele vai em linha reta, tá? Outro exemplo aqui agora com números, veja. Você tem um ponto A, alguém vai sair dessa cidade A, tem um corpozinho que sai da cidade A, e ele quer vir até a cidade B. Tranquilo? Se o cara sai da cidade A e vai para a cidade B, eu te pergunto a seguinte coisa: quanto que vale a distância percorrida? Distância percorrida. O que é a distância percorrida? É a distância total. Então vou botar aqui, ó, distância percorrida é igual. Primeiro, daqui para cá ele andou 3 metros. E daqui para cá ele andou mais quanto? Mais 4 metros. Então a distância percorrida por esse corpo, a distância percorrida é 3 mais 4. Então ele andou 7 quilômetros. Beleza? Tranquilo? Entendido aí como é que funciona? Então, a distância percorrida é o total que eu andei. Eu andei 3 para a direita e mais 4 para o sul, para baixo. Eu agora quero saber quanto vale o meu deslocamento. Eita, professor, e agora? Quanto vale o meu deslocamento? Lembra que eu disse que é deslocamento? É uma reta que começa onde eu saí, onde eu parti, e termina onde eu cheguei. Por exemplo, se eu comecei na cidade A e vou chegar na cidade B, eu tenho essa retazinha aqui, né? Eu quero saber quanto vale essa reta. Se eu não sei quanto vale um valor, eu chamo de quê, pessoal? Eu chamo de quê? De X, né não? Professor, agora o negócio está ficando melhor. Que figurinha é essa, pessoal? Que figurinha é essa? Essa figurinha aqui a gente conhece, é um triângulo retângulo. Ah, professor, agora ficou melhor. Esse é um triângulo retângulo. Alguém lembra como é que a gente calcula esse valorzinho aqui? Esse valorzinho é chamado de hipotenusa. Você tem hipotenusa e você tem 2 catetos. A gente utiliza o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Ah, professor, agora entendi. Como é que a gente... refresca a minha memória aí, como é que a gente calcula? Esse lado maior, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a um cateto, que é 3 ao quadrado, mais o outro que é quanto? 4 ao quadrado. Tranquilo? Então bora lá. X elevado a 2. 3 elevado a 2, pessoal? 9. 9 mais quanto? 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que dá 16. Então, o x é igual a 25. Como o x está elevado a 2, ele vai para lá na raiz quadrada. Com a raiz quadrada de 25, pronto. Chegamos que o valor do deslocamento desse corpo é quanto? De 5 quilômetros. Então essa partezinha laranjinha aí, ó, vale quanto? 5 quilômetros. Tranquilo? Belezinha? Show? Então é assim que a gente calcula o deslocamento nessa situação. Se você tem um triângulo, esse triângulo é retângulo, e eu quero saber quanto vale essa distância aí. Show de bola? Então, pessoal, a gente já deu mais uma aprofundada na parte de cinemática. A gente começou a falar de MRU, movimento retilíneo uniforme. A partir da próxima aula,